Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Reflexão do Cristão. Receba a palavra de Deus hoje. Pronto para a palavra? Certo, vamos continuar aquilo que estávamos falando. Falamos de quando Abraão orou por Abimeleque. E para aqueles que não assistiram, vamos só fazer uma revisão. E o que aconteceu foi que Abraão estava em um lugar chamado Gerar. E ali o príncipe de Gerar, um príncipe filisteu cujo nome era Abimeleque. E Abimeleque não é um nome, mas um título, certo? Como Faraó é um título. E Abimeleque viu a linda Sara. E ele pegou Sara e levou para o harém, mas Deus apareceu para ele em sonho à noite, e Deus falou para ele, você vai morrer porque ela é esposa de alguém. E vimos pela tipologia que Sara é graça e Abraão é a fé. E vimos recentemente que quando você tira a graça da fé, é algo muito sério para Deus. Amém? E se a graça não for colocada no seu lugar de honra, porque alguns tentam colocar a graça entre as mulheres, entre os ensinamentos da igreja. Ela é um dos ensinamentos, mas não uma rainha. E Deus não se agrada disso. A graça não é um tópico. A graça é uma pessoa, Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? A graça não é uma doutrina, a graça é o evangelho de Jesus Cristo. Abimeleque representa todos os cristãos que tentam colocar Sara, que é a graça, como um ensinamento entre os outros lindos ensinamentos. Certo? E Deus não se agrada disso. E a cura não fluiu até que a graça voltou para o seu lugar de honra. E mais uma vez, para todos aqueles que não estavam aqui e aqueles que não assistiram, falamos disso recentemente, mas olha bem, vamos ler isso para mostrar que Abraão representa a fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? A carne representa esforço próprio. Quando você vê carne, não pense que está falando só de sexo. Aqui não está falando disso, está nas obras da carne. A carne é esforço próprio, performance. O quê? Diremos que Abraão alcançou segundo o seu esforço próprio. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Certo? Nós cremos em boas obras e não obras mortas. Certo? Você não vem para a igreja para ficar bem com Deus. Se você faz isso, isso é uma obra morta. Mas quando você está bem com Deus, você quer vir à igreja. É uma obra viva e não uma obra morta. Amém? Glória a Deus. E o fato é que, sabe, e muitas pessoas têm uma vida de oração e oram para se aproximarem de Deus, mas é uma obra morta. Por isso as orações são algo monótono, certo, para eles. Mas escute bem isso. Quando você sabe que você está bem com Deus, você quer falar com Deus e se aproveitar da sua posição. Quando você vê um acidente, você não fica ali tentando se aproximar de Deus. Você ora logo por aquela pessoa. Amém? Para que a pessoa seja salva, para que a pessoa seja também liberta da morte, e seja o que for, porque você tem influência com Deus. Amém? Você ora porque você está bem com Deus. Você não ora para ficar bem. Tomamos Santa Ceia porque estamos bem. Não tomamos Santa Ceia para ficarmos bem. Ok, vamos falar mais sobre isso depois. E Abraão não foi justificado pelas obras, senão teria que se gloriar, mas não diante de Deus. E o que a Bíblia diz, Abraão creu em Deus. A igreja, o cristianismo é sobre crer certo. E crer certo vai produzir uma vida certa. Não se preocupe com viver certo. Pense sobre aquilo que você está crendo. Se você crer errado, você vai viver errado. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Certo? Se você trabalhou por algo, então Deus iria dar para você baseado em uma dívida para contigo. Mas Deus não deve nada para ninguém. Certo? E a Bíblia diz, mas aquele que não pratica, ou seja, descansa, mas crê naquele que justifica o ímpio. Uau! Olha, não está justificando aquele que é crente. Não está justificando uma Madre Teresa. Mas crê naquele que justifica o ímpio. E você se pergunta como um Deus santo, um Deus que é 3 vezes santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Como pode esse Deus santo justificar um homem pecador? A cruz. A cruz mudou tudo. E a fé que é imputada como justiça é a fé que crê em Deus, que justifica o ímpio. A sua fé lhe é imputada como justiça. Nesse caso é Abraão, você entendeu? E Abraão é uma figura da justiça pela fé. E quantas pessoas aqui hoje
que estão ouvindo a minha voz são justificados pela fé? Quantos são justos pelas obras? Ok, glória a Deus, até agora ninguém. Às vezes tem alguém que grita amém, porque na verdade estavam dormindo quando ouviram. Então já vimos Abraão, agora vamos olhar para Sara. Sara, uma figura, um tipo da graça. De onde eu tiro a autoridade para dizer que Sara é um tipo da graça? Dessa passagem de Gálatas 4, verso 21. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei. Então, o problema de Gálatas era este. Eles creram em Jesus com a pregação de Paulo, um tempo antes. Mas quando Paulo foi embora, os judeus vieram e colocaram os mandamentos e as leis, e agora ainda estavam crendo em Deus, mas estavam também crendo que cresciam espiritualmente, sendo abençoados, santos, cumprindo a lei. E Paulo escreve para eles falando, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que era Agar, certo? E o outro da livre. A mulher escrava não era aquelas do Egito, certo? Mulher escrava aqui era Agar e a livre era então a Sara, esposa de Abraão, certo? E Abraão teve 2 filhos, um daquela mulher escrava e outro da sua esposa. E o nome daquelas crianças, o nome do filho de Agar era Ismael, e o filho de Sara foi Isaque. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Então, o que é a carne? Esforço próprio. Ok? Ismael nasceu quando Abraão ainda era viril. Ele ainda era potente. Escute isso. Quando ele ainda era muito homem, ele ainda tinha a sua habilidade natural no seu corpo. Foi segundo a carne. Ismael nasceu então dessa maneira, certo? Mas o que era da livre por promessa? Isaque nasceu quando Abraão já não conseguia, certo? Com 100 anos de idade. Estava tudo seco. E quando todo mundo sabia que essa mulher de 90 anos, quando era jovem, já era também estéril. Agora, com 90 anos, é duplamente estéril. E o marido com 100 anos, e Deus disse, você vai ter um filho. Vocês vão ter. E quando todo mundo sabe que não consegue, mas Deus faz isso, quem recebe a glória? Deus recebe a glória. E lembre-se que quando você não consegue, Deus pode. Talvez o seu problema é que você é muito forte. Talvez é muito inteligente, e você confia na sua inteligência. Você confia nisso, nos seus esforços, e por isso você não vê a bênção, você não vê o milagre, você não recebe, você não vê a manifestação. Amém? E aqui, Deus está dizendo que Isaque nasceu, não baseado na carne, no esforço próprio, mas pela promessa. Certo? E a promessa é pela graça. O que se entende por alegoria, essas mulheres são alegorias. Aham! Agora, vemos Paulo fazendo a declaração de tipologia. E o Antigo Testamento agora fica muito interessante. Amém? E essas 2 mulheres, Agar, que era escrava, e Sara, na verdade, eram 2 alianças, ele diz, porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ela virou uma montanha. Na tipologia, ela é uma montanha, certo? Deus está dizendo, o Monte Sinai, Agar é uma figura do Monte Sinai, e o Monte Sinai gera filhos para a servidão. Sabia que os 10 mandamentos vieram do Monte Sinai? Sabia que toda a lei veio do Monte Sinai? Em Hebreus 12 diz que Deus mudou de montanhas e tem pessoas ainda acampadas no Monte Sinai. Certo? E pastores e líderes devemos mudar o nosso púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. Certo? E em Hebreus 12 diz que o Monte Sião é o lugar da graça. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam. E você vê que Deus não está mais no Monte Sinai, porque o Monte Sinai é um lugar de tremor, é um lugar de medo, um lugar de sombras, um lugar de relâmpagos e trovões. Mas no Monte Sião tudo é lindo, tem muita luz, Deus está lá, e uma inumerável companhia de anjos estão lá, glória a Deus. E o Espírito dos homens justificados, leia isso em Hebreus 12. Tudo isso está em Hebreus 12. Deus mudou de montanha. Saímos da montanha da exigência, onde Deus exigia justiça do homem, para a montanha onde Deus provê a justiça como um dom para o homem. Amém? Saímos da montanha que dizia, faça, 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 para a montanha que diz, feito. E descansamos, porque já foi feito. Quanto mais descansamos, mais vemos o que foi feito. Amém, igreja? E aqui,
Essas duas mulheres representam as duas alianças. O Monte Sinai, que é Agar, gerando filhos para a servidão. Se você se apegar à lei, você vai ser um escravo. O próximo verso. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. A Jerusalém que agora existe, até no nosso tempo. Certo, está em escravidão. Olha, eles têm um zelo por Deus, mas não com conhecimento, Paulo disse. Porque querendo eles estabelecerem a sua própria justiça, não se submeteram ao dom da justiça de Deus. Certo? Você recebe o dom da justiça e Deus vê que você está bem com ele. Amém? De uma certa forma, quando você está tentando estabelecer a sua justiça, isso não dá a Jesus a glória, certo? Ao que ele fez, concluindo a obra na cruz. Amém? Você não recebe e você diz, Pastor Prince, eu só tenho que receber, isso é muito simples. Simples não é barato. Simples não quer dizer que não foi difícil para alguém. Ele foi até o inferno para te dar esse dom. Então lembre-se disso, ok? Olha, mas aqui diz, mas a Jerusalém que é de cima, que é Sara, a outra aliança, certo? É livre, a qual é mãe de todos nós. Amém? Olha, isso quer dizer o quê? Se uma é a lei, a outra é o quê? A graça. Sara é a graça, uma figura da graça. E ele faz referência a Isaías, que diz, porque está escrito, alegra-te estéril que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Ou seja, se você é uma filha da graça, certo? Você talvez não vê um resultado, mas continue adorando, continue se alegrando, continue fazendo isso, porque você vai ter mais filhos do que a mulher da lei. Amém? É o que quer dizer. O próximo verso. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. E os filhos da promessa dizem... Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora, não é verdade? Os dois, Ismael e Isaque, tinham o mesmo pai. O pai deles era Abraão, mas a mãe de Ismael era Agar, a lei. A mãe de Isaque era Sara, que representa a graça. Hoje, temos o mesmo problema, o mesmo desafio nesses dias de hoje. Somos perseguidos, e falo por experiência, durante muitos anos os que me perseguem não são os pecadores, mas foram aqueles que têm o mesmo Pai Celestial que eu, mas não a mesma mãe. A minha mãe é a graça, a mãe deles é a lei. E nunca é o filho da graça os perseguindo, mas é sempre os filhos da lei perseguindo os filhos da graça. E se você está aqui, você sabe muito bem que você, que é da igreja New Creation, você é filho da graça. Mas se você se envolve na perseguição de outros cristãos, e você começa a acusar, começa a escrever e falar muitas coisas, dizendo coisas como, a igreja New Creation é a igreja verdadeira, você está na igreja errada, vem para a nossa igreja, você é um ismaelita. Você conhece a graça na sua cabeça, mas no coração você é ismaelita. Porque o coração de ismaelita sempre persegue. Amém? A graça não foi dada para você para fazer isso, mas a graça é dada ao humilde. O humilde diz, eu não posso, Senhor. Deus diz, eu posso. Eu posso fazer isso porque você não pode. Amém? E o fato é este, certo? Só porque você está na igreja New Creation não quer dizer que você é um filho da graça. Não acontece por osmoses. Ok, igreja? Tenha certeza que você é aquele, e isso é engraçado. Tenha certeza que você está sendo perseguido. E não aquele que está perseguindo. Ok? Glória a Deus. De fato, quando você for perseguido, você diz, aleluia, eu sou filho da graça. Certo? Mas que diz a Escritura? Ele diz o que a Bíblia diz. Lança fora a escrava, que é Agar, a lei, e seu filho. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Sabe quem disse essas palavras? Sara. E Deus chama isso de escritura. Ela disse, lança fora a escrava. Lança fora a escrava e seu filho. Ou seja, pega a lei e lança fora da igreja. O Espírito Santo não pode fluir quando a lei está na igreja. É assim. Sara é a graça. A escrava é Agar, a lei. Certo? A igreja hoje está convidando Agar para entrar na casa para criar Isaque, que não é seu filho.
Não confiamos na graça. Nós dizemos, Sara não pode fazer o trabalho. Sara não entende sobre santidade. As pessoas falam isso sobre a graça. Deixe-me falar isso. Sara é muito capaz de criar o seu filho. Certo? De fato, foi logo depois que Agar saiu daquela casa que Isaac cresceu de verdade. Então a vida cristã não vai ter crescimento se a lei não sair da sua vida. A lei é como uma pedra que bloqueia a vida da ressurreição. Lembra quando Lázaro ressuscitou dos mortos? E também quando Jesus ressuscitou dos mortos? A vida estava em Cristo, a vida estava em Lázaro, mas havia uma pedra. E Jesus disse, removei a pedra. A pedra, Deus escreveu na pedra. Tem que remover a pedra antes de acontecer a ressurreição. Está ouvindo, igreja? Olha, nós não removemos a pedra de pessoas mortas. Se remover a pedra de pessoas mortas, vai cheirar mal. Não pode remover os 10 mandamentos das pessoas do mundo. Elas ainda precisam do não roubarás, do não dirás falso testemunho. Mas só cumpre isso no exterior e não aqui. Nem aqui. Não tem santidade, mas isso ainda é importante para o mundo. Mas na igreja é um empecilho, porque quem ressuscitou está vivo, mas atrás da pedra. Você entendeu? Certo? Então Deus quer transformação do interior. Certo? E não só uma reforma moral. Certo? E aqui então temos visto ambos, Abraão um tipo da fé e Sara um tipo da graça. Vamos à história em Gênesis 21 para continuar. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado, e Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac, que quer dizer sorriso, Ishak. Certo, em hebraico, sorriso. Quando a fé e a graça se encontram, há sorriso. Então tem que ter sorriso na casa de Deus. Na casa da graça tem que ter sorriso. É o resultado, certo, da graça e da fé. Amém? Em alguns lugares que você vai são tão religiosos, parece com aquele lugar muito quieto, o cemitério. Você vai ao cemitério, está tudo quieto, certo? E por isso devemos fazer barulho na casa de Deus. Devemos ter celebração e também muito sorriso, amém? Vocês, filhos de Abraão, Isaques, e Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, próximo verso, e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e todos sabiam que era um milagre. Amém? E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvisse irá comigo. Isso é incrível. Abraão colocou o nome dele de Isaque porque Deus disse, o chame de Isaque, riso. Mas Sara teve a inteligência espiritual para interpretar o significado. Muitas vezes, como nós, que temos a Bíblia, que foi dada por Deus. A Escritura veio até nós por Deus. Mas quantos sabem que precisamos de interpretação? Uma coisa é ter um sonho de Deus, como Faraó. Recebeu um sonho de Deus, mas José tinha a interpretação, que é maior. Amém? E Deus nos dá o Espírito Santo para interpretar, que é maior. Agora preste atenção nisso. O nome Sarai, Deus colocou um H no hebraico, rei, do nome dele no nome dela, e ela se tornou Sara. Agora ela é graça e tem inteligência espiritual. Quando ela era Sarai, ela disse a Abraão, eu não posso ter bebê, então pega minha escrava. E Abraão se submeteu, não é? E então nasceu Ismael, certo? E não foi imediatamente. Foi 9 meses depois. E foi o resultado da palavra dela, foi errado. Mas agora ela tem inteligência espiritual. Ela interpretou o significado do nome, certo? E olha bem, o que aconteceu com Sara também foi isso, igreja. Ela tinha 90 anos de idade quando Isaac nasceu. Abraão tinha 100 e ela tinha 90 anos. Pense nisso. Ela falou o seguinte, ela disse o seguinte ainda, disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Amamentar. Deus fez algo com seu corpo, igreja. Algo aconteceu com seu corpo. Deus renovou sua mocidade. No capítulo anterior, na verdade 2 capítulos antes, Deus disse, nesta época, no próximo ano, você vai ter um bebê. E algo aconteceu com seu corpo naquele ano, como eu sei, porque Abimeleque era um rei ímpio. Ele não era crente. Era guiado pelos olhos. Ele olhou para Sara e disse, eu quero essa mulher. Ele podia escolher qualquer uma, ele era o rei. Ele tinha um harém cheio de mulheres lindas, ele queria
Sara, por quê? Porque Deus renovou a sua mocidade. Seu corpo foi renovado, a ponto dela poder amamentar. Agora ouça, quando você está sob a graça, Deus vai te manter jovem. Você não anda estressado. Você descansa. Mas quando está sob a lei, parece mais velho do que é. Amém? E ainda usa preto o tempo todo. Ah, não é verdade? Certo, ficam sérios, tristes. Deus vai te manter jovem. Eu olhei para 1 Pedro 3 e perguntei ao Senhor, quando diz que as mulheres cristãs são filhas de Sara, 1 Pedro 3. E eu perguntei ao Senhor por que elas não são filhas de Esté. Esté foi uma mulher incrível. E por que não filhas de Ruth? Ruth foi uma mulher virtuosa. E o Senhor me disse, eu quero que as minhas filhas cristãs saibam que elas são filhas de Sara, porque Sara foi a única mulher que teve a sua mocidade renovada na sua velhice. E vocês são filhas de Sara, irmãs. Todas vocês, amém? E eu, pastor Prince, você é filho de Abraão que produziu com 100 anos de idade. Potente, irmão! Potente! Próximo verso. Olha. E cresceu o menino, Isaac cresceu e foi desmamado. Agora ele ia comer comida sólida. Ok? E se você estudar a cultura daqueles dias, aos 3 anos de idade a criança era desmamada e eles faziam uma festa. Agora um bebê é desmamado com 6 ou 7 ou 8 meses, certo? E começam a comer comida sólida. Mas, naquela época, se amamentava o bebê até que ele tinha uns 3 anos de idade, até 5 anos. Principalmente uma criança especial, como Isaac. Então, colocamos entre 3 a 5 anos porque os eruditos dizem que foi isso. E Isaac recebeu uma grande festa. No dia que foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Não foi só um banquete, igreja, mas um grande banquete. Então era algo especial quando o seu filho passou a comer comida sólida. Tem um significado aqui. Se você entender o significado, se entender o que é ser desmamado, você vai querer isso. Você está pronto? Para a verdade espiritual somos todos Isaques. E os Isaques digam, amém. Vamos continuar lendo antes de falar do significado. E viu Sara que o filho de Agar, a escrava egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. No hebraico, zombava aqui é ria. Mas, se você ler o relato que está em Gálatas sobre Ismael perseguindo Isaac, a palavra perseguindo no grego, em Gálatas, é mais forte do que só rir. Ele zombava de Isaac, mas zombava de Isaac querendo matá-lo, ou seja, tinha ódio no seu coração, desejo de matar. Perseguir até matar, como perseguiam os cristãos primitivos. É a mesma palavra usada ou seja, quando Ismael e sua mãe viram que Isaac estava recebendo um tratamento especial por causa do grande banquete. E neste banquete eles geralmente colocavam coisas no garoto e roupas também daquela tribo, mostrando que ele era o herdeiro. Ela viu que não tinha esperança para o seu filho. Ele não seria o herdeiro. Provavelmente ela provocou o garoto para fazer coisas para machucar Isaac. E isso era uma pena de morte naqueles dias. Uma coisa séria, ou seja, ele fez algo e talvez Isaac escapou e ele começou a rir. Mas era uma coisa de morte. Não era nada pequeno e você vai entender quando foram expulsos e você diz, ah, que pena. Entendeu, igreja? Certo? Vamos continuar. Olha. O que Sara falou então para Abraão? E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará como Isaque, meu filho, ela disse. Não se esqueça, a Bíblia chama isso de escritura. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Próximo verso. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Irmãos, eu sei que a Bíblia diz que as mulheres têm que se submeter. Mas às vezes, Deus vai dizer para você, ouve a sua voz. Amém. Alguns homens vão pagar uma grande quantia por causa de um seminário para ouvir as mesmas coisas que as esposas falam de graça. Mas porque pagaram, valorizam mais. Não sei quantas vezes Wendy falou algo para mim, certo? Que, às vezes, quando uma outra pessoa diz, eu digo, isso aqui é muito bom, e ela diz, eu já te falei isso. Temos que ouvir, irmãos. As esposas
essa voz de sabedoria que Deus colocou nas nossas vidas. E as mulheres digam. E os homens digam. Amém, amém. Eu sou homem. Tenho que engrossar minha voz. Ok. Olha, ele se preocupou com Ismael, porque afinal de contas era filho dele. Ele era filho dele. Abraão se preocupou com Ismael e Deus disse a Abraão, certo? Mas também do filho desta serva farei uma nação. Porquanto é tua descendência e no natural Ismael se tornou o pai de todos os árabes, certo? Ele ficou na Arábia Saudita mais tarde. Então, quando pensamos em termos naturais, os descendentes de Isaac são os judeus, os israelitas, certo? E todos os árabes, certo? E um árabe, quando recebe a Jesus, ele se torna um Isaac espiritualmente. E um judeu que rejeita Jesus Cristo é um ismaelita. Você entendeu isso? Não falamos de coisas naturais aqui, ok? Glória a Deus. Olha, coisas espirituais. Vamos ver de novo quando ele foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, ele deu um grande banquete. Quando a perseguição começou? Quando Isaac foi desmamado. Ou seja, Isaac não bebia leite mais. Agora era alimento sólido. Ok? E o que é leite e o que é comida sólida? Como nós podemos entender esses termos? A Bíblia interpreta a Bíblia, então vamos ver em Hebreus 5. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E necessitais de leite e não de sólido mantimento. Agora escute. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Ou seja, os bebês que bebem leite. Por que são bebês? Porque só bebem leite? Porque não entendem a palavra, o logos no grego, da justiça. Não entendem o ensinamento da justiça. Você sabia que eu já ouvi, muitas vezes, até teólogos, professores de escola bíblica, fazendo declaração sobre justiça como nós devemos ser muito mais justos. Você não pode ser mais justo, você pode ser mais santo, mas não pode ser mais justo. Assim como você é um homem, como você se tornou um homem. Eu apliquei 7 princípios. Não, você é homem porque nasceu assim. Posso ser mais homem? Você pode aprender a ser o homem que Deus quer que você seja, mas já é homem. A mesma coisa, como você é justo, você nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você nasce justo aos olhos de Deus. Amém? Você nasce assim. Glória a Deus. Certo? Agora, bebês que bebem leite são aqueles que não são experimentados na palavra da justiça, como alguém que não entende, acha que a justiça tem a ver com a performance. Eu já ouvi bebês pregando coisas como: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, igreja, devemos buscar a justiça de Deus. Fazer a coisa como Deus faz. Aprenda a ficar bem com Deus. Correto no pensamento, correto nas palavras, correto nas ações. E o que é isso? Não experimentado na palavra da justiça. A justiça do Novo Testamento é uma justiça como um dom. É só receber e não conquistar. Isso vai contra aquilo que o Evangelho diz. A justiça pela performance era, na verdade, naquela época, uma heresia. E ainda tem pessoas, só porque usam preto, com cabelo branco, todo branco, não quer dizer que eles têm a interpretação correta. Eles parecem velhos, mas são bebês. Por quê? Porque estão falando o seguinte: a graça é leite. Eles até dizem isso, a graça é leite. Certo? Mas depois que você entende que Deus te ama, você entende que Jesus te ama, consideram isso, o amor de Deus, o amor de Jesus e tudo mais, como básico. Dizem que a graça é algo básico. E depois que você entende a graça, quem você é em Cristo, agora você tem que progredir, amadurecer e descobrir as exigências de Deus, os seus requisitos e mandamentos. E o judeu olha isso e diz: espera um pouco, se isso é maturidade, nós já somos maduros lá no Antigo Testamento. Porque quando saímos do Egito, Deus nos deu os 10 mandamentos e nos deu a lei. É, na verdade, regresso e não progresso. Invertemos tudo isso. O povo judeu, na verdade, começou com a lei.
E depois Jesus trouxe a graça. Olha, a graça é maturidade. É muito difícil para eles receberem a graça. Amém? E quando falam de justiça, pensam nas obras da justiça e não no dom da justiça. Então eles ainda são bebês. Ficam confortáveis com os mandamentos, mas não com a graça. E pensamos que isso é progresso. Deixe-me provar isso na Bíblia, a mesma passagem que fala da tipologia de Sara como graça em Gálatas 4. Olha o que está em Gálatas 4, no primeiro verso. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. A palavra menino aqui é nepios no grego, que quer dizer menino, ou bebê. Certo? Um bebê. E o herdeiro, enquanto for menino, como meu filho Justin Dave, que agora tem 3 meses. Muito lindo. Adorável. Ele é tão bonito. Assim como a mãe. Certo? E ele tem uma mania que veio de alguém. Um sorriso assim. Com aqueles olhos. Incrível. Mas o meu filho só bebe leite. Na minha geladeira tem um tanto de comida. Chocolate, sabe? Filé mignon. Certo? Tem muita carne, muita picanha. Pão, mas ele não come. A empregada come. A minha assistente come, amém? Mas o fato é que o pequeno Justin David tem 3 meses, enquanto ele for um népios, um bebê, sendo o senhor de tudo, ele é o herdeiro de tudo. Mas enquanto for bebê, não desfruta de nada. Você entendeu? Vamos continuar lendo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E Paulo estava falando sobre o povo judeu. Certo, ele disse, assim também nós, o povo judeu. Ele escreveu para os judeus em Gálatas. Ele disse, assim também nós, quando éramos meninos, no Antigo Testamento. Quando nós, judeus, éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Olha, crianças têm tutores e curadores, certo? Olha, quando crianças vêm até a minha casa, ok? Eu digo a eles, não vão para a cozinha. Certo? Se estão na cozinha, eu vou falar para eles, não toquem no fogão. Ok? Não peguem uma faca. Certo? Eu tenho que falar a lei. Sabe por quê? Porque são crianças. Mas se você for à minha casa, e eu te falo, não vá para a cozinha. E depois você vai para a cozinha e eu te falo, não toque no fogão, ok? E eu te falo, não toque na faca. Isso vai ser um insulto. Certo? Por quê? Você é um adulto. E nós pensamos que dando os mandamentos, para quem já recebeu a graça... Bom, deixe-me terminar primeiro, ok? Estão debaixo de tutores e curadores, assim também nós, o povo judeu aqui, quando éramos meninos, no Antigo Testamento sob a lei, estávamos reduzidos debaixo da servidão. Olha, a expressão primeiros rudimentos é uma palavra grega, stokeion, que quer dizer o ABC. O ABC do ensinamento da palavra. Ou seja, a lei é o ABC. Quando saíram do Egito, a primeira coisa que Deus fala, porque eram bebês, a primeira coisa que Deus dá são os 10 mandamentos. Esses são os primeiros rudimentos do mundo. Este é o passo 1, passo 2, passo 3, como jardim de infância. Mas Jesus certo dia veio. Amém, e ele nos trouxe a graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Isso é maturidade. Então, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A palavra filhos aqui é no grego, huios, que quer dizer filhos maduros. Não somos mais népios. Népios é quem está sob a lei. Ok? Huios é quem está sob a graça. Olha, isso não é crescimento. Crescimento é quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Então você tem que vir à igreja, ouvir a palavra de Deus, precisa de comunhão. Isso traz um crescimento pessoal. Ele está falando de lei e graça aqui em Gálatas. Quando a graça veio, ela nos levou à maturidade. Você sabe que vai herdar tudo aquilo que Deus tem. Huios, filhos, filhos maduros. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai!
E por que o Espírito Santo deixou ainda no aramaico Abba aqui? Por quê? Porque Deus quer que você saiba que não é este Pai. Não é esse Pai formal, mas é a palavra que você ouve em Israel hoje, quando você vai, sabe, com os seus filhos no playground. Elas vão gritar para o pai: Abba, 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 vem aqui, Abba, Abba. Abba é papai. É Deus dizendo que quando você tem o espírito de filho, você chama Deus de papai. Papai, paizinho. E algumas vezes, quando você precisa, seja de cura ou até um outro milagre na sua vida, alguma necessidade que você tem, e você vai até Deus, gaste um tempo, não fale logo da sua necessidade. Demore um pouco, certo? E diga: papai. É com ele que você fala. Papai. Está entendendo? Certo? Papai, sem o espírito de servidão, mas o espírito de filho. Papai. E eu te digo isso, essa é uma oração poderosa. E por que você pode falar papai? Porque o espírito do Filho de Deus, Jesus, está em você. E alguns dizem: bem, tem cristãos, sabe, ensinando outros a chamar Deus de papai, papai. Como é que você fala isso de Deus? Eu quero que saiba. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é Elohim. Deus é El Shaddai. Eu posso ensinar todos os nomes de Deus. E eu já fiz isso também. E tem benefícios em ensinar esses nomes, mas tudo isso foi comprimido em somente uma palavra. Porque na sua oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, eu revelei aos meus discípulos o teu nome, para que o amor que tens por mim esteja neles. E o nome que ele revelou foi Pai. Certo, sim, ele é El Shaddai, mas esse El Shaddai é o meu papai. Amém? Como a Jéssica pode falar: sim, ele é o pastor principal, mas esse pastor principal é o meu papai. Escute isso sobre a Jéssica. Quando eu tinha uma reunião, e ela era pequena, certo, no meu escritório eu tinha uma reunião com todos os líderes, e geralmente não podia entrar naquela conferência antes de passar pela secretária. Mas tem algo nesta garota. Ela passava por todo mundo nos corredores, pela secretária sem falar oi, passava pelos pastores e pulava no meu colo. Sabe por quê? Papai. Sim, eu sou um autor, mas para ela este autor é o seu pai. Quando ela chorava à noite, ela era pequena, agora ela não chora mais. Não daquela forma, mas chorava à noite. Ela não falava: ó, pastor principal da igreja New Creation, por favor, venha aqui até o meu quarto e venha me resgatar. Não, ela não fazia isso. Ela só gritava: papai! É uma oração. Pum, eu chegava logo. E se tivesse um monstro lá, a cabeça dele ia rolar. Amém? Este é o espírito da graça, o espírito de filho. E quando você toma a Santa Ceia, eles vão dizer: se conserte com Deus durante o louvor, fique bem com Deus. Antes da Santa Ceia, se acerte com Deus. E essa tentativa de ficar bem é, na verdade, cair da graça. Estamos sempre certos pela graça de Deus. Por Jesus, porque Ele nos vê em Cristo. Não quer dizer que os atos estão certos. Mas quando você crê que você está bem, você produz ações certas. Não se preocupe. Você entendeu? E tem algo sobre a carne que precisa da lei para se levantar. O diabo é muito astuto, muito inteligente. É como um copo, vamos dizer um copo de água. Se eu te dou um copo de água com sujeira embaixo, e nesse copo tem sujeira, mas está tudo lá embaixo, certo? E você ainda pode beber porque a sujeira está lá embaixo. Mas o que o diabo faz é isso, é a nossa carne. Ele diz: mexa isso. Faça algo bom. Faça algo bom com seus esforços. Não precisa da graça, você consegue. Então faça. No momento que você tenta, você está mexendo a água. E olha isso, toda sujeira sobe. Por isso, na tentativa de cumprir a lei, você mexe com isso. O diabo não vai dizer diretamente para você fazer o mal. Ele vai querer mexer com a sua carne. Tente fazer algo bom. Por que você não ora 1 hora? Por que você não ora 2 horas? Olha, leia 10 capítulos. E você tenta, de manhã você acorda e diz: eu brigo muito com meu marido. Mas hoje, olha, eu determino que em nome de Jesus, eu vou ser paciente com ele. E no final daquele dia, o que acontece? A maior briga. Por quê? Porque não pode ser feito pela carne. Não pode ser feito pelo esforço humano. Você está mexendo a carne. Israel disse, e não há nada errado. Tudo que Deus nos mandar no pé do Monte Sinai, nós faremos.
Olha, parece bom, parece nobre, não é? Mas é orgulho aos olhos de Deus. Mexeram com a carne, confiaram no esforço. Deviam falar: Deus, se nos deres a tua lei é santa, não vamos conseguir. Não podemos. Precisamos da graça. A graça nos tirou do Egito sem a lei. Foi pela graça. Leva-nos para casa, na terra da promessa, por tua graça. E eu creio que os 10 mandamentos não existiriam. Mas se orgulharam. E qual o resultado de mexer com a carne? O bezerro de ouro. Não havia bezerro de ouro. Até que eles falaram: tudo o que Deus mandar. É por isso que em Gálatas diz: quando você confia nas obras da carne, a performance da carne, as obras da carne são adultério, fornicação, feitiçaria, ressentimento, ódio. Viu isso? São obras da carne, em Gálatas 5. Mas se você está sob a graça, você descansa. E só confia na sua bondade, no seu amor por você, chamando de Pai. Sabe o que acontece? O fruto do Espírito. Não obras do Espírito. O fruto do Espírito. Obras são resultados de esforço. O fruto é resultado de vida. Você entendeu, igreja? Vamos voltar à história para terminar, glória a Deus. Aleluia, você entendeu tudo? Certo, ok. O menino cresceu e Sara viu que o filho da escrava Agar zombava do seu filho. Ela disse: lança fora a serva e também o filho da serva, ok? E finalmente, Abraão pegou o menino, Ismael, e Agar e os lançou fora com um pouco de água, certo? Ela quis ir para o Egito porque Agar veio do Egito, mas se perdeu. Ela ficou no deserto, ela caminhou no deserto até aquele pouco de água acabar, e então o seu filho estava morrendo. E quero que você preste atenção, certo? Nesse exato momento, certo? Dependendo se Isaac foi desmamado com 3 ou 5 anos, ok? Ismael teria então 18 anos de idade, se foi com 5 anos que Isaac foi então desmamado, certo? Ismael teria quase 20 anos. Se Isaac foi desmamado com 3 anos de idade, ok? Quer dizer que ele tinha uns 16 anos de idade. Você entendeu? De qualquer forma, ele já era um jovem. Mas olha o que acontece no deserto. Sua mãe era mais forte do que ele era fraco. Com 18, 19 anos de idade, era fraco. E a Bíblia diz que ele estava desmaiando e a sua mãe o colocou debaixo de uma árvore. E a mãe se distanciou dele como um tiro de arco, a Bíblia diz. E ela clamou ao Senhor dizendo: não me deixa ver o menino morrer. E olha o que Deus disse, certo? Vamos ler: e ouviu Deus a voz do menino, não a voz da mãe. Ela estava chorando, mas Deus ouviu a voz daquele menino. Aqui ele já era um jovem. Deus ouviu a sua voz. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com este menino. Não com a mãe. A mãe chorava, mas Deus ouviu a voz daquele menino. Eu disse garoto, mas ele tinha 18, talvez 20 anos nessa época. Certo? E ele estava morrendo. Ele era fraco e a sua mãe era forte. A sua mãe o carregou e colocou debaixo de uma árvore. A Bíblia nos diz isso. Ele tinha entre 18 e 20 anos. Talvez 17, 18 anos, nada menos que uns 17 anos de idade, certo? Ele devia ser então um jovem muito forte, capaz de carregar a mãe, e não a sua mãe o carregando e colocando debaixo de uma árvore. Ele estava: mãe, eu preciso de água. Com 18, talvez 20. Por quê? Porque na tipologia nós vamos ver essa frase em Gálatas 4. Olha bem o que está dizendo aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, Paulo escreveu para os Gálatas, porque estavam voltando à lei, ou antes sendo conhecidos por Deus. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ele chama a lei de pobre e fraca. Você quer estar debaixo da lei? Você não sabia que a lei produz fraqueza e pobreza? A palavra fraco é a mesma usada no grego para quando fala sobre ir de curar os enfermos nos evangelhos. Jesus disse: eu estava doente e tu vieste me visitar. Sabe, naquela parábola, lembra? É a mesma palavra aqui, fraco ou doente. A fraqueza é um resultado de estar debaixo da condenação. E produz pobreza. Aqui no deserto só tinham um pouco de água. Ele estava fraco. E ele não era tão forte como um adolescente. É uma figura da lei. Você entendeu? Não só isso, mas produz pobreza. Aqui está dizendo pobre, que no grego é a mesma palavra de quando Jesus falou a parábola do mendigo que se chamava Lázaro. A palavra mendigo é a mesma palavra aqui. Quer dizer pobreza.
Ou seja, pobreza e enfermidade é a herança daqueles que estão sob a lei, que vivem uma mistura. Em um momento, Deus me ama e depois Deus vai me julgar. Em um momento, Deus é o meu pai e depois Deus é o meu juiz. Vivem uma mistura. Não têm certeza, não estão seguros. Isso produz doença, isso produz pobreza. Mas escute isso, os crentes que estão sob a graça são fortes. Sabe por quê? Isaac é uma figura dos filhos da graça e no próximo capítulo, Gênesis 22, ele carregou o madeiro, a madeira, com seu pai para o monte Moriá. Isso foi no próximo capítulo. Ele ainda era jovem, ali. E olha bem, ele era forte. Entendeu isso? Certo, Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Deus abriu os olhos dela. Isto é incrível, igreja. A água estava lá o tempo todo. Deus não fez a água brotar. Deus abriu seus olhos. Quando se está sob a lei, não enxerga direito. Lembra-se da passagem para este ano? O tema deste ano está em Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Você confia nas obras, confia na sua performance, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tarmagueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Olha, o bem vem até para este homem, mas ele não vê. Ele não vê, como aconteceu com Agar. A lei faz você confiar em si mesmo. A lei faz você confiar na sua performance. E Agar estava no deserto, o poço estava ali e ela nem podia vê-lo. Deus não fez a água brotar, Deus não abriu o poço, Deus abriu seus olhos. Sabe, aqueles sob a lei muitas vezes são muito críticos. Eles veem o mal em toda a igreja, eles veem o mal em todos os cristãos. E quando você conversa com eles, eles falam do mal em tudo. Não veem o bem. Até os seus filhos que Deus deu para eles, eles encontram falhas neles. Deus deu para ele uma linda esposa. Ele não vê o bem, só o erro. É horrível viver com alguém sob a lei. Não olhe para o lado, só para a frente, ok? É terrível viver com alguém sob a lei. A religião do apontar dedos. E escute isso. É como se a vida na terra fosse um inferno. E um casamento, por exemplo, é a coisa mais perto do céu ou do inferno. Na terra, sabia disso? Case-se com a pessoa certa. Tem só um sim, olha. Então o que aconteceu com vocês hoje? Vamos lá, homens, vamos tentar de novo. Eu quero ouvir. É porque está com medo de alguém, certo? Vamos voltar à história de Gênesis 21. Deus abriu seus olhos. E o que aconteceu com aquele menino? Vamos ler isso? O menino cresceu e se tornou um flecheiro. Olha, tem uma outra mensagem aqui, mas tenho que terminar, certo? Porque flecheiro quer dizer o quê? Está sempre lançando flechas, certo? Filhos da lei estão sempre mandando e-mails e acusando. Desculpa, eu falei isso? Setas, amém? Eles estão sempre lançando dardos inflamados. Sabe o escudo da fé que pode apagar os dardos inflamados? De onde vêm esses dardos inflamados? Como você acha que o ímpio lançou dardos inflamados contra você? Só tem um lugar que a Bíblia diz que arde com fogo, que é o Monte Sinai. E a Bíblia diz que quem tocasse no Monte Sinai deveria ser atravessado com uma flecha, ou então um dardo. Pense nisso, quando você toca na lei, lançam setas contra você. Você tem que ser perfeito antes de tocar o Monte Sinai. Este é o padrão. Uau! Está um silêncio nessa igreja presbiteriana. Ok? Se tornou um flecheiro, assim como seu sobrinho Esaú, que também representa a carne. Ele se tornou um caçador talentoso, caçando, lançando flechas. Certo? E habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Olha, e aconteceu naquele mesmo tempo. Que tempo? Depois da lei ter sido removida da vida de Abraão e de Sara. Depois de Isaac crescer completamente sob a graça. Isaac não seria criado por nenhuma outra mulher. A graça é o bastante para criar Isaac. A fé e a graça. Isaac não precisa da ajuda de Agar.
e nem Abraão e Sara. Depois que a lei foi lançada fora, depois que o filho da lei também foi embora, naquele tempo o que aconteceu? Abimeleque com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. O favor de Deus começou a fluir. Dali em diante, na vida de Abraão, o favor de Deus, as bênçãos do Senhor, começaram a fluir como um rio. Esse Abimeleque aqui foi aquele que pegou Sara para o seu harém e a tirou de Abraão. Agora ele vai até Abraão com o seu príncipe. E ele disse: Deus é contigo, queremos estar contigo. Continue lendo, próximo verso. Agora, pois, jura-me, Abimeleque disse para Abraão, que não mentirás a mim nem a meu filho, nem a meu neto, os seus descendentes, mas segundo a beneficência que te fez, me farás a mim a terra onde peregrinaste. Ou seja, os crentes sempre falam daquele verso: Deus vai nos fazer cabeça e não cauda. Mas nós olhamos e parece que o mundo é cabeça e os crentes são uma cauda. O que aconteceu é porque ainda Agar está na sua casa. Quando isso vai acontecer? Que os príncipes deste mundo vão pedir o seu favor. Vai acontecer nesta época, quando tirarmos a lei e estivermos completamente sob a graça, sob o favor. Até as pessoas do mundo vão pedir favor para você. Esse príncipe do mundo, Abimeleque, foi aquele que Abraão temeu. Ele teve tanto medo dele que ele mentiu para esse homem. Ela não é minha esposa, mas minha irmã. Lembra disso? Agora ele não está com medo dele. Mas aqui Abimeleque está com medo dele. E ele disse: eu posso ver que Deus é contigo. Quando será que o mundo vai ver que Deus é conosco? Quando nós deixarmos de lado a hipocrisia. Falamos para o mundo que Deus os ama incondicionalmente, e quando eles vêm, nós abrimos o rolo com todos os mandamentos. Abraão agora habitava na terra que pertencia a Abimeleque, mas há uma nova autoridade agora. Sabe o que Abraão fez? Ele pediu para Abraão jurar e disse a Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Agora, Abraão pode até repreender Abimeleque. Deus o pôs por cabeça e não por cauda. Quando? Naquela época. Naquela época. Igreja, está ouvindo? Naquela época. Deus quer que a igreja amadureça. O que é maturidade? É entender o que a graça é. E não voltar para a lei. Aqueles que não são experimentados na palavra da justiça são bebês. E Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber até hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Escute muito bem. Abraão chegou a uma posição onde ele estava tomando posse das suas bênçãos. Agora que a lei foi lançada fora, Abraão teve um aumento da sua fé para possuir a terra. Está me ouvindo, igreja? Ele agora possuiu a terra, e ele disse: que ninguém diga que eu tomei essa terra de ti, de graça. Ok? Aqui estão 7 cordeiras, quer dizer o quê? Vão dar cria no futuro? Vão criar cordeiros? Ok? 7 cordeiras. 7 em hebraico é Shevá. Diga Shevá. Quando você diz eu juro, ok, juro em hebraico é Shevá. O mesmo que 7, Shevá. Entendeu? 7 cordeiras, Shevá. Ok? E ele cavou um poço. E aqui diz assim: para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba. Ber, em hebraico, não é o barulho da cordeira ou do bode, certo? Ber é poço. Berseba quer dizer poço do 7 ou poço do juramento, da promessa. Ok? E aqui diz: porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E nunca mais voltaram ali. É também uma promessa do futuro de Israel. Um dia, Israel e Deus, que está esperando por eles, porque até os judeus messiânicos ainda têm a lei, mas tem muitos deles agora, certo? Descobrindo o que é a graça. E a lei saiu da vida deles. E quando a lei sai da vida deles, eles tomam posse da terra.
E o fato é este, igreja. Há um poço ali, que é um testemunho de que essa terra pertencia a Abraão e a Isaque, seu filho, e não a Ismael. Ok? E a prova é essa. Ele cavou o poço, ele deu 7 cordeiras para Abimeleque e ele foi embora. Abimeleque mesmo reconheceu, o príncipe deste mundo reconheceu que a terra era de Abraão. E foi embora. Próximo verso, vamos terminar. E aqui diz, e plantou um bosque em Berseba. O que ele plantou? Tem uma versão que diz que era uma tamareira, e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno, em hebraico Elolam. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E acaba o capítulo 21. Olha para mim. Cerca de 2 anos atrás, eu e os meus líderes fomos a Israel, e nesta viagem eu desejei ver o poço de Abraão. Certo? Em Berseba. Ainda está lá. Você quer vê-lo? Certo? Aqui está Berseba. Certo? A antiga Berseba. E aqui está o poço. Ali está o poço. E você pode me ver ali no meio com os meus irmãos? Dá para ver o tataraneto de Abraão que está ali bem no meio? Pastor Mark ali com óculos escuros? É uma das 7 cordeiras que ele separou. Ok, aqui estamos no poço de Abraão. Está logo na entrada da antiga cidade de Berseba. Dá para ver aquela árvore lá atrás? Olha bem, aquela é uma tamareira. Você pode ver que ainda que cortam, ainda saem os brotos. Olha, esta aqui não é a árvore que Abraão plantou muitos anos atrás, mas uma descendente. Certo, a descendente, porque está no mesmo lugar, você entende isso? O broto sai, eles cortam, o broto sai. É a árvore perto do poço. Vamos ver outra foto? Eu estou olhando para dentro do poço. Aquele boné verde não é meu. Certo? Vamos olhar para o poço. E ele é muito fundo. Você pode ver o reflexo da água lá no fundo. Viu isso? Nós fomos lá. Certo? E nós vimos aquele poço, nós vimos a tamareira, estávamos ali passando um bom tempo. E algo aconteceu. Por trás de Berseba existe um adim que eles chamam de rio, um ribeiro ou um adim. E a água veio então de um outro lugar porque estava chovendo e aconteceu um certo tipo de inundação. Foi muito forte, muita chuva. E então, depois que eu saí dali, no começo do ano, ou no ano passado, Deus me falou sobre aquele rio que passa por ali. Certo? É chamado Adi Berseba, mas é também conhecido como o Ribeiro de Bessor. O Ribeiro de Bessor, olha, o Ribeiro de Bessor é onde Davi, com seus 400 homens, foram ao ribeiro e 200 ficaram para trás porque estavam muito fracos, porque talvez tinha uma inundação. Davi passou por ele, com 200 homens, lembra disso? Foi no ribeiro de Bessor. E sabe o que significa Bessor? Quer dizer boas novas. E enquanto eu estava lá com os meus líderes falando do Evangelho da Graça, nós viramos e Deus nos deu uma demonstração que nesses últimos dias, o Evangelho das boas novas de Jesus Cristo vão fluir como um ribeiro forte. Ninguém pode detê-lo. Ninguém, nenhum esforço humano pode detê-lo. Está me ouvindo? A única ajuda. Certo? Que esta mensagem do Ribeiro de Bessor é que a ajuda vem. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ninguém pode deter esse ribeiro. O socorro vem lá do alto. Amém? Esta é a mensagem das boas novas. O esforço humano não presta para mais nada. Igreja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tenha cuidado com o que você ouve. Amém, igreja? Chegou o tempo de ir a Deus com simplicidade e dizer, papai, papai, o que você precisa? Ele é o seu Pai Celestial. Amém? Mas eu tenho que ficar bem primeiro. Você já está. Se você crê em Jesus, você está bem. Levante suas mãos e o chame de Pai. Diga Pai. Papai. My soul cries, Abba, Father, Father, my Father. My soul cries, Abba, Father, because I am His child.
tells me that he loves me. He loves me. How he loves me. He tells me that he loves me because I am his child. Curve a sua cabeça, feche os olhos, onde você estiver assistindo. Meu amigo, Deus te ama tanto que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. Ele não enviou um anjo, mas enviou o seu Filho. Ah, como ele te ama! Porque naquela cruz, aquele que não mereceu nenhum julgamento, nenhuma condenação, recebeu naquela cruz. Porque naquela cruz, o que não conheceu nenhum pecado, se tornou o nosso pecado. Para que você e eu hoje, que não conhecemos a justiça, nos tornemos justiça. E a graça de Deus, o favor de Deus, as bênçãos de Deus são para nós. E você diz, como receber algo que eu não conquistei? Bem, Jesus recebeu algo que não conquistou, recebeu os nossos pecados na cruz, recebeu o nosso julgamento, a nossa maldição na cruz. Ele não merecia isso, mas recebeu tudo isso. Assim também nós não merecemos a bondade, o favor, a graça que vemos, mas nós recebemos porque Jesus recebeu o nosso julgamento. Ele quer que você receba a sua justiça, o seu favor, a sua graça. Encurve a sua cabeça. E se você está assistindo e diz, pastor, ore por mim, eu quero receber este maravilhoso Jesus e tudo o que ele fez por mim. Eu quero receber o dom da justiça que me faz ficar bem com Deus. Se você quer isso, faça essa oração comigo agora de coração. Onde estiver agora, seja num quarto de hotel, ou se você está agora na sua sala, ou até mesmo numa prisão, onde estiver. Faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados. Ele não conheceu o pecado, mas se tornou meu pecado na cruz, para que eu, que não conheço justiça, me torne justiça com a sua justiça. O seu sangue, que foi derramado, me purifica de todo pecado. E tu ressuscitaste dos mortos. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora e para sempre. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém, amém. Glória a Deus.